A gente entrevistou o doutor Johnson Abrantes na semana passada, não foi, Zé? E todo mundo em Souza fala nesse processo das cores. Né? Uns dizem que o processo das cores pode, inclusive, interferir nessa eleição e que o prefeito pode ser cassado, Tairone, e com isso Zé Nildo possa assumir. Você acredita nisso? Não, em hipótese nenhuma. Esse processo das cores é um processo, para quem não conhece, é um processo até que deveria servir de base para revisionar as questões da justiça eleitoral. É um processo que o prefeito Tairone pintou todos os prédios públicos em Souza no seu primeiro mandato, com as cores da bandeira de Souza, o verde. Logo em seguida, todo mundo sabe, Fábio não foi nem candidato, se acusava que ele teria o privilégio de usar o verde em sua campanha e depois ter usado o verde para lograr êxito sobre a eleição. E ele nem candidato foi. O candidato, na época, foi Lindolfo e usou as cores amarelas na campanha. Então, é um processo até que o seu apelo jurídico é até um pouco esdrúxulo em relação à matéria, e eu tenho certeza, como já tem se feito até agora, o Fábio tem ganhado todas as demandas, né, em relação a esse processo. Então, esse é um processo que a gente nem conta, que a gente nem olha. Zé Nildo, de alguma forma, tem interferência nesse processo das cores? Atua de alguma forma, Zé Nildo? Torcendo para que o prefeito Tairone mantenha o seu mandato, mantenha a capacidade de liderança que tem, torcendo para que Souza tenha esse presente e manter Tairone prefeito por todos os 8 anos do seu mandato. Aqui o povo elegeu, nesse mandato, com 73% de apoio popular. Zé Nildo, claro que aqui nós estamos falando no campo da hipótese. Em uma eventual decisão desfavorável ao prefeito Fábio Tairone, o senhor acredita que ele permanece, não acredita em uma decisão negativa ao prefeito, mas caso haja, aqui no campo da hipótese. Como o doutor João Sabrantes mesmo disse, que pode acontecer, tudo, acontecer. Inclusive nada. Em uma eventual condenação, ou até mesmo uma decisão desfavorável a Tairone, e Zé Nildo vindo a assumir a gestão municipal, é pensamento de Zé Nildo, passa por sua cabeça uma mudança estrutural no governo municipal, caso Zé Nildo assuma a gestão de fato como prefeito? Eu tenho uma data marcada para assumir a gestão de Souza. 1º de janeiro de 2025. O povo de Souza, as pessoas que nos acompanham, que torcem, e hoje 75% do povo de Souza, hoje nós temos 87% de aprovação de ótimo e bom, nós temos essa data junta, marcada. O futuro nos aguarda, para que as mudanças e o ritmo de crescimento, de continuidade que Souza tem desenvolvido nesses últimos 5 anos, ele não possa perecer, ele continue em ritmo acelerado. Nós estamos conversando com o vice-prefeito da cidade de Souza, Zé Nildo Oliveira, ao vivo aqui no programa Olho Vivo, Zé Neto. O vice-prefeito Zé Nildo também é empresário conceituado na Paraíba e também em outros estados do Nordeste. Mas ainda falando nessa conjectura política na cidade de Souza, circula-se nos bastidores a informação de que Zé Nildo estaria fortalecendo a sua base. Claro que o senhor é aliado de primeira hora do prefeito, mas tem também a sua base política na cidade de Souza. O vice-prefeito brigará para que o seu grupo indique um candidato à presidência da Câmara Municipal? Existiu, quando nos foi chamado nesse primeiro momento, para a formação do presidente Radamés Estrela, a quem eu quero parabenizar pelo seu trabalho, pela sua condução exemplar na Câmara Municipal de Souza. A Câmara Municipal de Souza hoje é protagonista, né, no mandato de Radamés, discutindo temas e pautas importantes para a nossa cidade. E no momento que a gente foi chamado para que Radamés pudesse ser candidato novamente, nós reunimos o nosso bloco político e demos apoio à renovação, né, que existia uma cláusula que não poderia haver reeleição na Câmara. E nós fizemos isso de forma extremamente harmônica, conversando com todo o nosso time político. E depois reunimos novamente, havia um compromisso do prefeito Tairone em manter Radamés presidente da Câmara. Novamente nós reunimos o time e como existimos 6 vereadores da nossa bancada, do PTB, e o PDT, que é o Partido Radamés, tinha 4 vereadores, e a gente que também foi na nossa base de sustentação da rede, a vereadora Lana Dantas, e nós reunimos e entendemos que Radamés merecia ser reconduzido. E nesse acordo foi dito que no segundo mandato,
o time que estava no PDT naquele momento deveria ser indicado para um segundo mandato. E esse foi o acordo que foi acordado e eu tenho certeza que é o que será cumprido. Já tem um nome? Não tem nome. Nós temos 6 bons nomes que fazem parte do PDT, todos extremamente potencializados para ser presidente da Câmara, pessoas que estão que assumiram o compromisso político com o prefeito Arão, com a nossa gestão, né? E eu tenho certeza, no momento certo, na hora certa, nós estaremos escolhendo o melhor nome para compor. Mas Zenildo tem alguma preferência desses nomes? Não tem preferência. Não tenho nenhuma preferência, já que os 6 são companheiros leais, companheiros que têm defendido as nossas causas, têm defendido a gestão exaustivamente e têm feito um grande trabalho. Eu vejo todos os nossos vereadores, nem não só no meu partido, sendo justo, de todos os 11 companheiros que estão hoje na nossa bancada, fazendo um excelente mandato, um mandato participativo nos bairros, nas ruas, conversando com as pessoas e trazendo. Interessante, Zé Neto. Hoje a gente tem muito mais a bancada nossa de vereadores atuando, ajudando nas críticas positivas à nossa gestão do que de oposição. São esses vereadores que nos ajudam, olhando, às vezes, as coisas que, às vezes, a gente, algum erro, algum pecado que nós temos cometido, alguma coisa na ação. Então, assim, nós temos um excelente relacionamento com a Câmara e o prefeito tem mantido a sua posição de respeitar os poderes e não interferir, respeitando e tendo harmonia entre os poderes. Então, hoje, nós temos 11 bons candidatos a vereadores dentro da nossa bancada, mas o compromisso seriam 6 que eram do PDT naquele momento. 13h42, divide a bancada do programa Olho Vivo conosco o competente jornalista Levi Dantas, que é líder pela manhã no Cidade Notícia e líder também no Olho Vivo ao meio-dia. Boa tarde, Levi. Boa tarde a você, José Dias Neto. Boa tarde ao entrevistado, Zenildo Oliveira, vice-prefeito de Souza. Boa tarde ao nosso colega de profissão, embora que ele está um pouco distante, por conta da sua atividade política agora, mas com certeza está enraizado o seu poder da comunicação, que é o ex-secretário e atual vereador da cidade de Souza, nosso colega de imprensa, Eugênio Rodrigues. Zenildo, uma pergunta com relação a possibilidades do que venha a acontecer ano que vem, em face das eleições, as eleições gerais, as eleições de 2020, em relação a uma possibilidade que surgiu recentemente do médico José Célio de Figueiredo vir a disputar um cargo na proporcional no tocante a deputado federal. Foi suscitada essa possibilidade numa entrevista prestada pelo ex-governador Ricardo Coutinho. A gente sabe que o grupo de situação hoje tem um apoio, um compromisso com o Wilson Santiago, que recentemente deixou o PTB. Mas há uma possibilidade, por exemplo, de um agrupamento, de uma conversa entre o grupo de situação e Zé Célio, ou existe realmente um fato sacramentado, prego batido, ponta virada, do grupo compor-se com o Wilson Santiago, como aconteceu nas últimas eleições? Falo isso porque Zé Célio é souzense. Isso. Quero saudar, e esqueci no primeiro momento, o meu companheiro do PTB, Eugênio, líder do governo, que nos ajuda bastante nessa gestão, que está aqui me acompanhando. E dizer que é um prazer reencontrar meu amigo Levi, depois de tanto tempo, a gente não se encontrava nessas bancadas da radiofonia. Não, Levi, não existe nenhuma possibilidade hoje, porque nós já temos um compromisso. Nós temos um compromisso com o Wilson Santiago, nós temos um compromisso com o Lindolfo Pires, porque foram eles que todo o tempo têm ajudado Souza, têm nos ajudado a fazer a gestão desenvolvimentista, a gestão popular, a gestão de apoio às pessoas mais carentes da minha terra, com os recursos em Brasília e dentro do Estado. Então, nós temos, desde a primeira hora, o Wilson Santiago. O Wilson Santiago hoje é um souzense. Eu vejo ele todos os meses estão em Souza, todas as festividades ele está em Souza. Agora mesmo nós estamos recapeando e duplicando a avenida que dá José de Paiva Gadelha, que dá desde a Ponte da Silva Maris até o Alto Cruzeiro, foi recapeada e será duplicada, uma obra de 3 milhões de reais do deputado Wilson Santiago e inúmeras outras que poderíamos citar aqui. Só para dizer, a mais recente é a atual. Então, o Wilson Santiago é um companheiro de primeira hora, então a gente já tem esse compromisso, vejo com alegria, torço
para que o doutor Zé Célio ele tenha êxito, que é um sousense, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, já militamos na política junto. Quando eu fui pela primeira vez vice-prefeito, ele foi um dos que também apoiou a nossa chapa, e torço para que ele tenha. Só que política, a gente tem coisas que, do nosso jeito de fazer política, nós somos muito transparentes, somos muito transparentes, tanto nos acordos políticos, como na forma de expressar e fazer política, com sinceridade, com lealdade. Então, já assumimos esse compromisso com o Wilson Santiago, com o Lindolfo, e esse será o compromisso do bloco político que compõe o prefeito Zenildo, o prefeito Tairone e o vice-prefeito Zenildo em Souza. Ô Zenildo, essa questão relacionada à situação de Wilson Santiago ter sido citado, seus assessores, na operação Pés de Barro, de certa forma isso não incomoda, não arranha a imagem do governo municipal de Souza? O Wilson tem provado, em todas as instâncias que tenho visto, que é inocente no seu caso citado. Ele tem mostrado isso e já mostrou perante a Justiça a parte que lhe cabe em relação aos argumentos que lhe foram imputados, e eu acredito, eu sou muito de acreditar nas pessoas até onde a Justiça não prove o contrário. Então, eu acho que o Santiago tem feito um trabalho excepcional para o Souza, tem nos ajudado muito na gestão, e esse é o ponto que nos interessa. Zenildo Oliveira é o convidado do programa Olho Vivo. Nesta segunda-feira, iniciamos a semana recebendo o vice-prefeito de Souza e empresário sertanejo Zenildo Oliveira no programa Olho Vivo. Zenildo, nesse programa aqui nós temos feito diariamente o link ao vivo. É um link em áudio e em vídeo que tem mostrado realmente a cidade de Souza, não só no Olho Vivo, mas também em multiplataformas. E nós temos visto de que cada vez mais é crescente o número de pessoas que residem em bairros afastados do centro e que clamam uma ação enérgica da gestão municipal. Na última semana, nós recebemos pedidos de moradores que reclamavam de buraco, de lixo, de problemas na infraestrutura, e a cidadã ela dizia, olha, no centro é tudo muito bonito, tudo muito belo, porém, nos bairros afastados do centro, nós não vemos chegar esse desenvolvimento que a gente vê no centro da cidade. E eu queria saber do vice-prefeito essa realidade. Por que a gestão de Fábio Tairone, segundo os próprios moradores, tem essa dificuldade em realizar nos bairros afastados do centro o que ela realiza no centro, reformas de praças, o asfaltamento e demais investimentos? Zé Neto, você tem andado em Souza? Tenho sim. O mutirão, ele é no centro da cidade? O mutirão... Eu o Jardim Brasília é no centro da cidade? Eu não estou falando de pontos específicos. Sim, mas, por exemplo, a entrada de Souza, nós vemos vários problemas. A principal entrada do Hospital Santa Terezinha. Mas a principal muitos buracos. A de Santa Terezinha foi duplicada. Foram refeitos todo o asfalto, desde o contorno ali, daquele Eres Motel, se não me engano, Eres Motel, até a Sinfrônia Nazaré. Foi toda duplicada. Quando você fala bairros distantes, o Jardim Brasília foi 100% asfaltado, construído uma quadra de esportes. Né? O Mutirão está 100% calçado, está faltando 2 ruas que está sendo feito o saneamento básico no Mutirão. O Sorrilândia, todo o programa de asfalto de Souza, nós começamos pelo Sorrilândia 1 e 2, que era conhecido por Sorrilama. Hoje é Sorrilândia, sorriso pelo asfalto. Então, assim, o Alto Cruzeiro, ele está sendo calçado, que é os bairros distantes, ele está falando, né? Asfaltado e calçado. O André Gadelha ganhou um CRAS. O bairro da Vaza da Cruz vai ter a Ponte das Pedrinhas, agora que está passando esse asfalto duplicado. O Angelim foi asfaltado de ponta a ponta e calçado. Transportado o asfalto no meio do Mutirão, que é um sonho antigo de milhões de anos do Povo de Souza, de 1000 anos atrás do Povo de Souza, exagerando aqui até na data. Então, assim, não dá para entender qual seria essa reclamação. Se vai haver algum buraco ou não, acho que assim, o serviço da Prefeitura vai continuar. Ela vai continuar durante 4 anos e não vai deixar de existir. E aí eu me recordo aqui de apelos de moradores aqui nesse programa, o canal da Bimbarra, também do Raquel Gadelha. Na época do período do inverno, nós víamos aqui quase que diariamente pessoas reclamando de lama, de esgoto estourado.
Eu quero, Zé Neto, as pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo, você passa ali na Leopoldo José de Melo, é a rua da Vila do Impaz. A rua está interditada nesse momento, porque está sendo feito o saneamento básico. Nós já fizemos 35 quilômetros de saneamento básico. Eu quero que você encontre outra marca em prefeitura tão grandiosa, um número tão gigantesco de 35 quilômetros de saneamento básico feito. Nós já fizemos a pavimentação nesses 5 anos de 200 ruas. 200 ruas. Nosso compromisso é de 100% das ruas saneadas e calçadas até o final desse mandato. Até 2024, 100% de todas as ruas saneadas e calçadas. Nós estamos agora fazendo 7,5 milhões de licitação, nesse momento, de recursos próprios para saneamento e calçamento e asfaltamento. Esses 7,5 milhões somente para asfaltamento. Então, assim, os números são muito maiúsculos, são muito gigantes, para a gente falar de um buraco que possa ter numa rua, em outra. Deverá haver, sim, e o morador tem todo o seu direito de reclamar. Mas a marca do governo é de cuidar bem da cidade. A marca do governo é de cuidar bem do seu povo. A marca do governo é de um governo humanitário, um governo que transformou as suas ações em saúde no cuidar bem do seu povo. É que transformou a ação social no olhar social, de equidade que o governo tem. Essa é a marca desse governo. O governo que distribui todos os dias de manhã, Zé Neto, 25 mil pães. Que em meio-dia, por intervenção política nossa, nós estamos dando 1.500 refeições, a custo de R$1. E que agora, ao final desse 10 de julho, lançamos a 3ª refeição. Você conhece alguma outra gestão pública municipal que está garantindo segurança alimentar? O 3ª refeição, para quem não conhece, é a alimentação que vai ser igual ao pão na mesa. São 25 mil pães. Hoje nós começamos pela comunidade cigana, de baixo, né? E são todos de uma refeição com acompanhamento nutricional. E será distribuída em toda a cidade e zona rural, garantindo segurança alimentar. Por quê? Porque o governo é sensível. O governo entende de gente. O governo entende de pessoas. Porque tanto o prefeito quanto eu já passamos por essa condição. Eu fui um aluno de escola pública. O prefeito também foi aluno de escola pública. E nós, Levi, tínhamos que sair cedo de casa porque precisavam da merenda escolar. E a merenda escolar nos fez ter capacidade de estudar e aprender e sermos o que nós somos. E por isso nós entendemos de pessoas essa sensibilidade. Quando fala nessa questão da gestão também, eu me recordo que um levantamento realizado recentemente mostrou de que a Prefeitura de Souza encontra-se negativada junto ao CALC. E aí a gestão, ao tempo que realiza tudo isso que o senhor acaba de relatar aqui de forma detalhada, nós vemos de que, de certa forma, também não é um bom exemplo, já que se prega tanto essa transparência e esses resultados positivos, que muitas das vezes eu até reconheço aqui, muitas vezes vou em Souza e vejo de perto a reforma de praças, obras, investimentos, e a gente precisa reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, precisamos reconhecer também de que não é um bom exemplo uma prefeitura de Souza que se gabarita como a principal aqui da região, como esse grande exemplo de tantas realizações, está negativada, que em uma rápida comparação seria como um cidadão comum com o seu nome negativado. A prefeitura hoje não pode receber recursos federais porque está negativada junto ao CALC. A gestão trabalha também para resolver esse que eu diria que é a grande pedra no caminho? Eu tenho uma empresa há 28 anos. O mês passado, eu fui contratar 8 caminhões e descobri que a gente estava negativado no INSS. Porque a menina mandou o refis, né, o E-Social, do mês de junho, trocado pelo mês de maio. Aí mandou maio 2 vezes. Aí a gente estava negativado. Não contratei. Os caminhões tive que esperar mais um mês para refazer e fazer. Nós temos esse ano, Zé Neto, previsto nesse segundo mandato, Levi, 200 milhões de investimento próprio. 200 milhões de investimento próprio. Fizemos no primeiro mandato 203 milhões. 80 milhões com recursos próprios, 123 com recursos de convênios federal e estadual. A gente não estava negativado, não. Esse mandato, nós vamos fazer 200 milhões. 110
15% é outro desafio que faço, 15% com recursos próprios, 40 milhões com recursos estaduais e 50 com recursos federais. Né? Por isso que nós vamos estar habilitados. Então, esse é um governo que traz esses números maiúsculos e traduz Souza há 5 anos, e, novamente, esses 6 meses desse ano, somos saldo positivo no CAGED. Geramos receita positiva no CAGED. Porque nós temos um planejamento, amigo. Nós temos um planejamento do que vai acontecer agora até 2024. Nós já sabemos o que vai acontecer daqui a 2028. Já sabemos para onde a nossa cidade vai, para que rumo vai tomar. Então, assim, tudo é planejado, tudo é ajustado dentro dessa visão de gestão, com equidade e com transparência. E falando em transparência, eu faço um convite à TV Diário. Dia 20, o prefeito, todos os meses tem feito isso, sem pauta, para perguntar de forma livre. Tem uma entrevista coletiva aberta. Convido a Levi, convido a você, Zé Neto, a Petsa, a estar presente. Dia 20, marque na agenda de vocês e espero vocês lá, para poder participar da entrevista coletiva com o prefeito e fazer as perguntas que queiram sobre a gestão municipal. Isso é transparência, isso é inovação. Eu pergunto, onde é que existe esse nível de transparência? Sendo mostrado, sem pauta, todos os meses, durante 46, são os 4 anos, mais esses 6 agora, são 48, né? Com mais 6, 54 meses de demonstração de cuidado e zelo público. Mas, Anildo, voltando à pergunta de Zé Neto, e para não deixar o ouvinte e o internauta sem resposta, dos 5 itens, né, de restrições com relação ao CALC, o que é que o governo está fazendo para regularizar essa situação? E o senhor acha que em quanto tempo, né, o nome de Souza voltará a ficar com o nome limpo perante ao CALC? Como o senhor conseguiu no setor privado, na sua empresa, regularizar, quando é que a prefeitura, enfim, vai conseguir dizer que está com o nome limpo? Nós estamos limpos. É tanto que eu disse, nós temos no nosso planejamento 50 milhões para contratar com o governo, com recursos federais. Estão recebendo agora do governo de Wilson Thiago um recurso de 3 milhões de reais. As máquinas estão lá fazendo. As pessoas de Souza que passar aí pela Avenida José de Paiva Gadelha, da ponte até o Alto Cruzeiro, aí desculpem o transtorno, né, porque está sendo revitalizado o asfalto e depois duplicado. Né? E se houver algum empecilho, tenha certeza que a prefeitura vai fazer. E, como já fez, nós estamos pagando, para você ter uma ideia, de governos anteriores, nós vamos pagar, durante esses 5 anos, quase 50 milhões de precatórios atrasados. Né? O governo, quem vai assumir a prefeitura a partir de 2025, vai pegar o governo sem um precatório para ser pago. Um precatório, Petros, para ser pago. Tudo em dia. Então, assim, pode ter certeza, vamos continuar contratando com o governo federal e esse é o governo que tem feito uma gestão exemplar e é por isso que os números são exuberantes. Eu acho que Zé Nildo não respondeu, não. Tu acha também, Zé Neto? Também acho, Zé Nildo. Viu? Vamos embora. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, meu caro... Zé Nildo, infelizmente, Zé Nildo não foi direto na sua resposta e... Se houver alguma pendência, a prefeitura está contratando, continua contratando. A rodoviária de Souza está sendo feita com recurso federal, está sendo feita. Então, assim, continua contratando. Né? Então, não vejo o que vocês estão enxergando, algum empecilho até agora. Esse recurso federal, porque é um fato, Zé Nildo, não é nenhum invencionice, quando se diz que a prefeitura está com o nome sujo. A prefeitura de Souza está lá, no portal do CALC, vários itens negativando o CNPJ da prefeitura. Mas, ao mesmo tempo, o senhor diz que continua contratando e realizando. Mas esse recurso, ele vem diretamente para a prefeitura ou vem via governo do Estado, já que tem a parceria com o governador? Nós estamos, nesse momento, com o recurso federal, fazendo a rodovia de José de Paiva Gadelha e a rodoviária, nesse momento. Então, o que vocês estão enxergando, o que vocês estão enxergando como algum empecilho, não existe. O da rodoviária é emenda parlamentar. O da rodovia também mas tem que ser contratada, né? Tem que ser contratada. No caso, os dois são emendas parlamentares, rodoviária e rodovia. O vereador Eugênio está lembrando que ainda tem um terceiro, Levi, que está sendo contratado agora. Né? A Praça da Bíblia, nesse momento, está começando, a licitação está sendo realizada e já vai começar a obra
da tão sonhada Praça da Bíblia. Então faça Tão o sonhada. seguinte, explique aos demais prefeitos qual é a mágica que existe para verdade. uma prefeitura com o nome negativado poder contratar recursos federais. Levi, eu acho que assim, é tão bom, porque assim, nós temos recebido tanto companheiro prefeito lá em Souza, rapaz. Nós recebemos, Levi, tu lembra bem, nós recebemos o prefeito de Russa, no Ceará. Faz quanto tempo que Souza não era visto assim, Levi? Tu lembra? Tu lembra que há 4 anos atrás, quando nós recebemos, Levi, a prefeitura de Souza, Levi, tu lembra que o SAMU de Souza estava fechado, Levi? Tu lembra disso? Tu lembra que o SAMU estava fechado por problema de saúde pública, questão de interditado. Você lembra, Levi, que em Souza, em dezembro de 2016, todos os postos de saúde estavam fechados, todos, sem exceção. E o povo, Peterson, não recebeu nem o salário, nem o 13º, Zé Neto. Tu imagina, o cabo pode, às vezes, passar o ano todo sem receber salário, mas em dezembro, o cabo ficar sem salário e sem o 13º. O Natal, o ex-prefeito deixou o povo no Natal sem o peru do Natal, Levi. Então, era essa a realidade de Souza. É essa triste realidade que Souza foi transformada, que Souza passou para um outro patamar, vive um outro momento. A esperança, o desgosto, a falta de visão que existia em Souza não existe mais. Também, são águas que foram remoídos de moinhos. Exato. Como também a gente se lembra que o servidor da Prefeitura de Souza está aí há 11, 12 anos sem um centavo de reajuste. Já passaram 1, 2, 3 prefeitos, inclusive no plano de governo do atual prefeito, há uma promessa de se conceder um reajuste de 30%. 8 meses já se passaram, tem a questão da pandemia, que se nota isso, mas, digamos assim, há realmente esse compromisso será efetivado, o servidor público da Prefeitura Municipal de Souza, que está sem reajuste há 11, 12 anos, vai ter realmente a garantia dessa promessa de campanha de que haverá reajuste salarial para eles, para todos? Obrigado, até Levi, por lembrar, já que o servidor é aquilo que a gente mais entende que é importante para o município. Para você ter ideia, nosso conceito é de que gente é aquilo que nos move, é aquilo que faz a alegria, que faz a gestão funcionar. E o servidor do município de Souza, diferente do que era no passado, hoje tem um calendário de pagamento. Ele sabe, ele tem certeza que pode contratar qualquer contrato de financiamento bancário com 48 meses de parcela, inclusive o banco faz isso também, e sabe que vai receber. Em nenhum dos meses ele deixará de receber, como nós pegamos, né? Souza com 3, 4 meses, né? Souza antigamente era uma folha de 50 pessoas, né? 50 pessoas que foram receber em salário em dezembro. Mas essas 50 pessoas não tiveram. Teve também período, né, que um salário era rachado para 2 funcionários. E aí nós vamos ter os 30% de reajuste que prometemos em campanha, parcelado em 3 vezes, foi isso que foi a promessa, e isso que será cumprido, né? Já estamos dentro do nosso planejamento de fazer isso. Quero dizer a você que o salário da educação é pago rigorosamente dia, com calendário de pagamento também, 13º adiantado, e que os reajustes da categoria são todos amplamente respeitados. Então, assim, o governo que trabalha muito entendendo que o nosso funcionário público é a nossa... Eu sou funcionário público. São meus companheiros funcionários públicos. Então, assim, inclusive, sou pago para fazer isso que faço com tanto gosto, com tanto amor. Né? Fazer política, servir as pessoas de Souza, servir a minha terra, fazer Souza sair do abismo que nós vivíamos para a esperança de futuro cada vez mais próximo do que nós estamos vivendo hoje. Zé Nildo, visando 2022, como é que o senhor tem visto esse racha entre João Estrela e Lindolfo e, ao mesmo tempo, o nome de Radamés Estrela, que é o atual presidente da Câmara, sendo colocado como um pré-candidato a deputado estadual? Tem espaço para 2 pré-candidatos estaduais no grupo só? O companheiro Radamés já desmentiu essa hipótese, né? Já desfez essa hipótese, né? Pelo que eu sei e porque eu tenho ouvido dele, que ele não existia nem intenção dele, apenas ficou feliz em ter sido lembrado por um companheiro vereador dele e ficou feliz. Quem não ficaria, né? Foi feliz ser citado para ser candidato a deputado estadual. E eu nunca vi. Você já viu 2 inimigos brigando? 2 inimigos? Sim, né? Claro. E amigos? Todo amigo discute, não discute? Não faz briga, discute. Então, só é possível brigar se você for amigo, se você conviver.
Então, existe sim, é claro. É possível unir ainda Estrela e Lindolfo? Totalmente. Eu acho que assim, o prefeito ele tem conseguido, e a sua liderança tem conseguido de forma muito clara, deixando na mesa quais são os interesses em jogo. Então, em Souza, a parte política, às vezes, todo mundo. Por que acontece isso em Souza? Porque as coisas são muito claras, Levi, são muito transparentes. Nós fizemos uma chapa de prefeito e vice um ano antes. Já se viu isso em Souza, uma chapa de prefeito, um ano antes. Um ano antes. Foi agora a última eleição. Mas assim, Zé Nildo, já, então, assim, já houve um momento de Tairone chegar para João, ou chegar para Lindolfo, ou tentar juntar os dois num canto só e conversar? Vai, já teve um momento, mas tem o seu tempo certo. Houve uma briga por causa em relação à indicação do hospital regional, todo mundo sabe, é muito claro e público, o João Estrela deixou isso público também, né? Como o João é muito transparente nas coisas dele, deixou isso público. Então, existe um entreveiro que será curado no seu momento certo. Assim foi nosso grupo político. Por quê? Porque o que está em mesa na hora da discussão não é se vai R$1 para um, para outro, qual é o emprego de um, qual é o emprego de outro, não. O que estará em discussão é a gestão de Souza. Esse compromisso, nós temos 200 milhões de investimentos para os próximos 4 anos, amigo. É isso que nós precisamos. Por isso que nós estamos dizendo quem é os nossos candidatos, quem está comprometido com essa causa. É por isso que o prefeito disse isso há um ano antes. Quem não aderir ao compromisso da gestão pública, esse compromisso de projeto político que nós temos, entrega os cargos, é simples. Há um ano antes ele está dizendo isso. Não é na época da eleição, não. Para as pessoas se prepararem, se aprontarem. Então, assim, eu não tenho dúvida, o sentimento de João Estrela, o sentimento de Lindolfo, é o sentimento de ajudar a nossa gestão. Tairone tem exercido uma liderança com muita harmonia entre as pessoas, mesmo tendo interesse, e o nosso grupo não é proibido pensar diferente, não. Nosso grupo é proibido pensar diferente. Ao contrário, é bom termos pensamentos divergentes para que a gente possa crescer, evoluir. Isso é bom. Isso tem feito a grandeza dessa gestão, a grandeza da liderança que é conduzida por talvez um dos maiores líderes políticos que a Paraíba tem hoje, que é o prefeito Fábio Tairone. Levi Dantas, como você já sabe, Zenildo também agora, nas entrevistas presenciais, nós temos aqui 5 envelopes. Em cada envelope desse tem a foto de alguma personalidade da cidade de Souza, que faz parte do dia a dia da cidade. São 5 envelopes, e aí Zenildo vai escolher um envelope, vai tirar aqui a foto que vai estar dentro do envelope e vai fazer o seu comentário. Tem que dizer um ponto positivo e um ponto negativo da mesma pessoa. Pode escolher aqui o primeiro. Esses cabas são danados. É os rapazes aí que tem na produção do diário. Será que foi Matheus que fez isso ou foi Lucas? Eu estou achando isso tá com a cara de Levi. Tá não. Ó, doutor Zé Célio. Doutor Zé Célio Figueiredo, a gente acabou de falar um pouquinho dele, né, Levi? Uhum. É um médico, servidor souzense, que tem contribuído com o seu trabalho para a cidade de Souza, né? Que foi vice-prefeito da nossa cidade, foi candidato a deputado estadual, né? Está um pouco afastado da política, né? Não tenho visto ele militando na política nesses últimos anos, né? Pelo menos depois das eleições, né? Mas Levi citou aqui agora que ele é candidato a deputado federal, né? E tenho certeza, se for candidato a deputado federal, terá o reconhecimento das pessoas pelo seu trabalho em Souza. Qual o ponto negativo de Zé Célio? Zé Célio não mora em Souza. Ele mora em João Pessoa, né? Tem trabalho em Souza, vem, eu acho que 2 vezes ou 3 vezes por mês, não sei dizer, não conheço a agenda dele, mas não mora na cidade de Souza. Então, não é um souzense morador de Souza, apesar que tem sua família, sua mãe, todos moram em Souza, mas ele mesmo não mora em Souza, sua família reside em João Pessoa, e não tem, o segundo ponto que acho que não seria bom, ele não tem militado em um grupo político. Não tem feito política de grupo. Eu acho que política, você não faz política sozinho. Você tem que fazer política de grupo. Com um grupo. Porque você não consegue, você não é outside. Eu não conheço nenhum gestor, nenhum líder outside que se dê bem. Porque você precisa da parte política. Você precisa fazer política com um time. Um time que lhe elege, que carrega a sua bandeira, que lhe ajuda na gestão. Hoje, o maior sucesso da nossa gestão foi acreditar nas pessoas. Fazer hoje, qual secretário do governo que você não vê cotidianamente trabalhando? Todos os dias, né, cumprindo suas pastas, fazendo o que lhe é de seu ofício, porque recebeu a missão.
e a gestão, o planejamento das missões que lhe é dada, as pessoas assumem e conseguem entregar. Então, assim, tem talvez esses dois pontos que acho muito negativo na trajetória política de Dr. Zé Célio. Mais um envelope, Zenildo Oliveira. Lembrando de que foi assim também, e tem sido assim uma marca do programa Olho Vivo, os 5 envelopes ao final da entrevista. Segundo envelope. César Nildo, vamos dizer você que tinha sido leve, ó. Meu irmão, certo? Irmão, a gente não escolhe, a gente recebe. Será meu irmão a vida inteira, mas não tem nenhum vínculo político comigo, né? Não comunga com meus ideais, e, infelizmente, é o tempo inteiro influenciado por um grupo político que fez sempre mal a Souza, o Grupo Gadelha. Né? Sempre fez mal a Souza. E vou contar uma história aqui, talvez em primeira mão para vocês. Dia 17 de outubro, o prefeito Tairone e alguns amigos com João Esteira sabem dessa história, Lindolfo, né? Não sei se o Eugênio sabe dessa história. No dia 17 de outubro de 2019, tinha terminado a entrevista coletiva dessa que eu convidei vocês do prefeito Tairone, e vou chegando na farmácia de Dadi, recebo um telefonema de Marcondes Gadelha. Zenildo, um telefone de Brasília, eu pensei que até era veneziano. Eu digo senador, né? Porque em Brasília, quem me liga sempre cotidianamente é o senador veneziano. Aí eles, não, é Marcondes Gadelha. Pois não, tratei até de senador também. Pois não, senador, já tinha chamado de senador. Não, eu queria dizer que eu estou saindo aqui agora de um despacho com um ministro tal e tal, e você vai assumir a prefeitura tal dia. Eu olhei e disse, você me respeite, meu amigo. Você me respeite, que eu não sou do seu time nem do seu calibre. Você está falando com um amigo do prefeito. Não está falando com um traidor aqui, não. Você me respeite e você deixa de ser cafajeste, foi as palavras que eu usei. Desliguei o telefone. Então, meu amigo, comigo, lealdade sempre foi minha marca e continuará sendo. Ô, Zenildo, eu sei que nesse quadro aqui não cabe perguntas, mas eu acho que a fala de Zenildo aqui provoca a isso. César Nildo, Doca Boy, como é conhecido, seu irmão, ele tem propagado desde o início do mandato anterior de Fábio Tairone, que o senhor foi eleito também vice-prefeito, como um grande torcedor, né, para que o senhor assuma a Prefeitura Municipal de Souza. Essa torcida de Doca Boy é da boca para fora ou não é totalmente leal, né, a essas pretensões? Ele é torcedor do que eu acabei de falar a história. Então, ele não torce que o senhor, de fato, assuma a prefeitura. É mais uma questão política. Se ele gostasse realmente de mim, como eu gosto dele, que ele é meu irmão, já disse, no dia que ele precisar de mim, vai ter minha mão, é assim. Ele não vai deixar de ser meu irmão, vai ter minha mão, porque ele tem minha mãe. Tem minha mãe, que é a grande gestora de todos nós. Então, assim, sempre terá minha mão. Mas ele torce, se ele gostasse de mim, ele não faria isso, porque ele sabe qual é o meu posicionamento. Então ele faz. Ele faz porque é influenciado por essas pessoas, que eu acabei de dizer que uma delas foi ligada, junto com ele deve ter sido, não sei se foi, mas deve ter sido, com o Marcondes Gadelha. Então ele serve a esse time. E esse time sempre quis fazer mal a Souza. Porque fazer mal a Souza é tirar um prefeito legítimo, que o povo apoia, que tem 75% dos votos, tem 87% de apoio da nossa gestão. Então, é isso. Então, quem trabalha contra isso está torcendo contra a cidade. Olha aí como foi bom mostrar a foto, porque aí trouxe uma informação Verdade. Que ninguém sabia na cidade de Souza. Mais um envelope. Está sabendo agora, Vamos né? lá, os envelopes de Levi. Vamos abrindo. Esse é de Mateus, homem. Ah, tá aqui, ó. O maior líder político que a Paraíba tem. Capacidade, força, energia. Já sofreu todos os ataques possíveis, né, que o ser humano pode aguentar e se mantém ilibado na sua capacidade de fazer gestão. Companheiro, terá sempre o meu ombro. Fomos formados na divisão de base da política estudantil, que foram as escolas, né? E essa nossa trajetória de vida, faz a gente ter a sensibilidade, a capacidade de fazer o que nós estamos fazendo na nossa cidade. Muito orgulho de ser seu amigo e estarmos 8 anos juntos, fazendo a maior gestão que nossa cidade já viu. Qual o ponto certeza. negativo de Tairone? Tairone, talvez ele precise fazer mais política, às vezes.
Talvez seja o ponto mais negativo do Tairone. Tairone, ele tem um coração tão bom, tão humano, e faz isso na política, continuar sendo assim, às vezes. Certo? Então, ele precisa, às vezes, exercer a sua capacidade de liderança, o seu perfil de prefeito bem avaliado, que deu uma votação maiúscula a João Azevedo, e fazer política também. Né? Ele sempre delega a política, às vezes, a terceiros. E isso eu acho que é uma falha dele. Restam 2 envelopes aqui, Zenildo. Escolha um dos 2. O penúltimo. Ainda resta um envelope aqui no programa Olho Vivo, na entrevista com Zenildo Oliveira. Miriam Gadelha. Né? Eu acho que Miriam é uma jovem, né, que idealista, tem bons ideais, figura na ala da esquerda, isso é importante, né? Mas fez de sua vida, em razão de um problema pessoal, uma ação política. Isso é ruim. Nenhuma grande liderança vai urgir na vida, vai crescer, vai ser grande, se os seus ideais maiores não for o povo, não for a gestão, não for transformar realidades. Não uma birra pessoal. Algo pessoal, familiar, de dentro de casa, se transformar numa bandeira de luta. E é por isso que foi vencida com mais de 15 mil votos, a maior maioria da história política de Souza, que difícil ser alçada novamente, porque o projeto era muito pessoal, e as pessoas entendem. As pessoas têm leitura do que está acontecendo na política. O problema de classes políticas, de pessoas que fazem política hoje, que entendem que as pessoas não conseguem entender e compreender por trás, às vezes, de um gesto, de uma expressão facial, do corpo falar, e acham que as palavras convencem. Não são palavras que convencem. Quem arrasta é os exemplos verdadeiros. São as suas ações de vida. São os seus gestos verdadeiros comungando com suas palavras. Então, é isso que faz a diferença na vida das pessoas. Quinto e último envelope, Zenildo Oliveira. Nessa entrevista no programa Olho Vivo. Quinto e último. Falei de Miriam? Falei que militava na esquerda, isso é um ponto positivo. André Gadelha, ex-prefeito, ex-deputado estadual, né, ex-vereador, né, foi o pior prefeito da história de Souza. Pior. Até hoje não existiu nenhum prefeito que tenha sido tão incompetente ao ponto de André Gadelha. Para mim, é uma boa pessoa, um ser humano agradável, mas, como gestor, não terá outra oportunidade na história política de Souza. Eu tenho certeza disso. Como gestor de executivo, não. Jamais. Porque o povo já entendeu que ele não serve para ser prefeito de Souza. Não serve para exercer cargo de executivo. Já entendeu. Né? E como pessoa... Qual é o ponto positivo? Como deve ser um bom ser humano, né? Que teve um homem que teve, a votação que teve, foi eleito prefeito, ele tem que ser um bom ser humano. Ele não pode ser um ser humano ruim de tudo, não. Tem que ser um bom ser humano. Não conheço as qualidades dele, confesso que não tenho convivência com ele, convivi muito pouco. Né? Então, assim, não conheço, né, todas as qualidades, mas deve ser um bom ser humano, deve ser uma pessoa que tem um bom coração, né? Mas como gestor não serve. Pelo que o senhor disse, André cometeu um desastre, né, na sua gestão, enquanto foi prefeito por 4 anos. Essa incompetência administrativa que o senhor se refere ao ex-prefeito André Gadelha, ela é direcionada tão somente a ele ou deve ser compartilhada com a equipe que fazia parte do seu governo? Olha, eu costumo assumir responsabilidades. Né? Quando acontece um problema na minha empresa, que a gente sabe que tem, às vezes, o prefeito ele não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Mas você é o responsável por tudo isso. Você que tem a responsabilidade de tê-la, de sabê-la. Então, assume a responsabilidade. Então, assim, é a ele, sim, a responsabilidade de ter feito uma gestão ruim, né, não ter tomado, se existia algumas secretarias, algumas pastas que tiveram problema, não ter tomado as medidas necessárias de correção no tempo certo. Então, sim, cabe a ele o insucesso que Souza viveu. É tanto que Souza teve, no ano de 2016, 9 milhões de investimento. Né? 9 milhões de investimento. Durante os 4 anos de André, 9 milhões e meio. Nós tivemos, em 4 anos, 203 milhões. Então, é um carimbo desse nível de competência. Porque, assim, você não pode, Levi, e aí nós aprendemos pela vida, e essas experiências de vida nos dá isso, Zé Neto, de entender que não é crise
que você tem que levar para as pessoas. As pessoas lhe elegeram para ser um solucionador de problema. Eu costumo dizer, né, quando a gente não quer problema, amiga, vá para a praia. Pronto, você vai na praia, que na praia você vai ter problema. Mas na praia só é bom com dinheirinho no bolso, né? Porque senão você não toma nem uma cerveja gelada. Então é por isso que você tem que saber resolver problema. Então, mesmo em tempos de crise que nós vivemos, nós estamos vivendo a pandemia, uma das maiores crises da nossa história da humanidade. E o governo terminou o ano passado com 203 milhões de investimento. Vamos fazer 200 milhões novamente de investimento. Né? Então, assim, é isso que soluciona os problemas. São dando essas visões que solucionam o problema. E nós temos assim, as grandes obras que vão surgir para a Souza. Nós estamos, nesse momento, Zé Neto, com a perimetral sendo executada. É uma obra de 13 milhões, que está lá, que vai ligar a José de Paiva Gadelha a BR-230. Nós estamos pleiteando na Avenida do Governador com o nosso sonho, que é o Largo da Estação. É aquela estação, Levi, vai ser o coração de Souza, toda revitalizada, ganhar uma pavimentação, um empraçamento, arborização, e ter a alça sudoeste, que liga desde o Parque de Exposição até a Lagoa dos Patos. É isso que Souza merece ser vista. Nós tínhamos uma tristeza. As 4 entradas de Souza eram uma tristeza. Eu lembro que eu falava isso em Palanque. Nós já conseguimos fazer a entrada que dá acesso ao hospital regional. Está faltando virar só os dinossauros. Estamos fazendo a entrada do José de Paiva Gadelha, lá, que vai para o Alto Cruzeiro, e vamos fazer uma grande praça, uma grande entrada, para mostrar a força, a grandeza que é o povo de Souza, que é essa cidade de Souza, que é na entrada que sai de Souza a Cajazeiras. E eu não poderia deixar de estar aqui em Cajazeiras, Zé Neto, sem dar um abraço especial a meu amigo Oswaldo Martins, esse companheiro, sócio, irmão, essa cidade. Eu abraçando o Oswaldo, eu estou abraçando a todos os cajazeirenses, todos os colegas cajazeirenses dessa terra querida. Então é isso, Souza vai ter essa entrada maravilhosa de Souza Cajazeiras. Então, assim, é nessa condição que a gente enxerga a nossa cidade. Eu quero, inclusive, que você agradeça a todo o nosso público, porque, em virtude do tempo, inclusive, nós ultrapassamos literalmente o tempo. Já estava tão bom. Inclusive, nós ultrapassamos, né, o tempo aqui da rede Diário do Sertão, mas, infelizmente, nós não tivemos como reproduzir todas as mensagens, as gravações, as pessoas interagindo no nosso programa. Então, de forma geral, agradeço ao público que esteve conectado com a gente, acompanhando no rádio, na Líder FM, na TV e nas plataformas digitais. Janete, muito obrigado. Obrigado a Petson, obrigado a Levi. Obrigado a Catarina, os produtores desse programa. Desejo a vocês que façam esse programa com muito sucesso, que tragam aqui as pessoas para serem ouvidas. Acho que Souza precisa disso. O jornalismo precisa disso. Você ouvir as pessoas, ouvir os dois lados. Né? Essa é a parte que o jornalista entrega para o seu público fazer o seu discernimento, de forma clara, transparente, com a inteligência que as pessoas têm hoje. Obrigado a Matheus, a Alcides, a Lucas, obrigado a todas as pessoas que estão em casa, aos meus internautas que estão me seguindo aí pelas redes sociais, obrigado ao povo de Cajazeira, ao povo de Souza, a todo o Alto Sertão que acompanha aqui pela TV Diário, a Líder FM, né, tem acompanhado os nossos programas. Né? Um grande abraço, que continue entendendo que Souza vive um novo momento e continuar sonhando em ser, junto com a nossa gestão, com o nosso bloco político, a 3ª maior cidade desse estado. Obrigado, Zenildo. Obrigado, Levi Dantas. Valeu, José Dias Neto, Petson Santos, né, nosso Eugênio Rodrigues, e ao convidado aqui hoje da bancada, Zenildo. Cabe só uma perguntinha. Ele não deu um furo de reportagem hoje, contou uma história inédita. Ele pode contar aqui o seu futuro político. Para qual partido? Já está escolhido? Não, ainda não, Levi. Já saiu do PTB ou continua? Não, já pedi minha desfiliação, né? Deve sair, né? O nosso time também vai sair. Recebi um convite. Algum problema com o Nilvan? Não conheço. Juro a você que eu nem conheço. Nunca nem falei com ele. Pediu para sair do partido sem conversar com o Nilvan? Porque as ideias do partido não me pertencem, não comungam com meus ideais políticos, e principalmente com quem está aliado com o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro é o maior mal que existe na gestão pública nos últimos anos no Brasil como presidente. É um presidente que faz mal ao povo, faz mal à política, faz mal à democracia, faz mal ao regimento político hoje. Né? E o Brasil tem que resgatar a política de verdade, política com discursos bons e autênticos. Então, assim,
A gente vai buscar um partido. Recebi o convite do governador João Azevedo, na última visita dele. Vai para o Cidadania? Para que a gente se filiasse. Estamos conversar com nossos 6 vereadores. Né? Acho que é a forma que a gente tem de fazer, democraticamente, conversar com os vereadores, ouvir a opinião e agradecer ao governador, né, pelo convite honroso de fazer parte do Cidadania. Obrigado, Zenildo Oliveira. Teve convite do MDB também? De veneziano e tal. E aí? Então, estamos... Está dividido entre vamos avaliar, Cidadania e MDB? Olha, eu acho que Os dois? a nossa preocupação, Zé Neto e Levi, é com o próximo ano. A nossa eleição é em 2024. Nós temos uma outra eleição agora no meio. Que nós temos um compromisso com a gestão que está... Nós estamos com 6 meses, 7 meses. Fizemos o 7º mês de mandato, desse nosso segundo mandato. Então, nós estamos preocupados, amigo, com a gestão de Souza. Nós temos aqui, eu trouxe até para vocês aqui, mais de 40 obras e projetos de sonhos da cidade de Souza. Né, perimetral, o Largo da Estação, os asfaltos 1, 2 e 3 que serão executados, a Ponte das Pedreiras que liga o Jardim, a Vaza da Cruz ao Alto Capanema, o aeroporto de Souza, uma obra de 14 milhões, né, a duplicação da estrada, já falei, a iluminação toda em LED de Souza São Gonçalo. Então, são essas coisas que nós estamos preocupados. Então, assim, nós temos uma eleição no meio, a eleição do governador, deputado federal Wilson Santiago, deputado estadual Lindolfo Pires. Então, a preocupação é essa em segundo plano. Nós temos uma eleição para depois começar a pensar na eleição municipal. Né? Então, assim, nós temos tempo para isso. Para que antecipar? Né? Antecipar pleito, antecipar. Né? Então, assim, vamos ter tempo para pensar e refletir com o nosso time todo.